Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Eu vi que teve um resultado muito positivo a análise do informativo e uma análise geral. Eu comento o julgado do informativo e, antes de comentar sobre ele, eu coloco o tema geral com vocês. A aceitação foi muito boa, então nós vamos insistir nisso. Hoje eu quero falar do decidido pela Corte Especial do STJ no informativo 762. Vamos lá? A questão é a seguinte: vocês sabem que, como juiz, eu tenho foro por prerrogativa de função. No meu caso, qual é esta prerrogativa de função? Juiz é julgado pelo TJ a que esteja vinculado. Eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto, serei julgado no TJ São Paulo. Desembargador. Desembargador é julgado perante o STJ. A competência por prerrogativa de função, ela tem mais ou menos, você pode pensar, essa ideia de escadinha. Vejam, o que eu quero dizer com isso? O Supremo, quem julga? Entre outras pessoas. Deputados, senadores, ministros de Estado. O Supremo é o órgão hierárquico de mais elevada competência que nós temos. Agora, o STJ. O STJ julga governador, desembargador. Lembra? Governador e desembargador estão no âmbito estadual. STJ é que vai julgá-los, e não o TJ. No meu caso, desembargador, promotor, prefeitos, aí eles serão julgados pelo TJ. Tudo bem? Ok. A questão que se coloca é a seguinte: foi decidido no informativo 762 e nós temos aqui, eu não tenho os dados do processo, porque ele está em segredo de justiça. Aliás, acho que é sempre problemático, com todo o respeito ao STJ, não ter o número do processo. Porque, por mais que esteja em segredo de justiça, é importante que nós tenhamos o número para que a gente acompanhe com exatidão o que foi decidido. Porque um processo em que não se pode acompanhar com exatidão, não há segurança jurídica. Veja, muitos, quando eu falo isso, falam: professor, mas está lá no informativo. Se está no informativo, não tem problema algum. Mas não necessariamente a gente observa que existe uma correlação exata entre o que sai no informativo e o que sai no julgado. Então, cuidado quanto a isso. Tanto que o informativo não é repositório autorizado para pré-questionamento em sede de recurso extraordinário e recurso especial. Você vai ter que usar o acórdão publicado. E aí fica delicado. Pois bem, eu dizia para vocês, é um processo que foi julgado, a gente tem a data do julgamento, 16 de dezembro de 2022. Nós temos a data do julgamento, é o informativo 762. E a questão que se coloca é a seguinte: um juiz que é suspeito de cometer crimes. Esse juiz sofreu a pena de aposentadoria compulsória. Um juiz, um desembargador, e aí seria julgado no STJ. Amigos, tendo sofrido a penalidade de aposentadoria compulsória, a pergunta que se coloca é a seguinte: remanesce o foro por prerrogativa de função ou não? Essa é a questão. Remanesce o foro por prerrogativa de função ou não? Amigos, o STJ decidiu a mesma coisa que o Supremo. O Supremo já tinha decidido isso. E aí eu vou colocar as anotações que eu fiz aqui para vocês. Vejam, problema: o que fazer quando ocorre a aposentadoria compulsória da autoridade? O STJ aplicou a tese da questão de ordem da ação penal 937 e também o julgado nesses dois acórdãos do Supremo. Eu vou até colocar o acórdão inteiro aqui para você, ou melhor, eu vou diminuir um pouquinho a minha
Isso. Agora sim. Agora vocês têm completo. Vejam. Se fosse uma perda natural do cargo e não uma penalidade, o que a jurisprudência diz? Que se está encerrada a instrução, deve baixar para o primeiro grau. Aliás, perdão, se está encerrada a instrução, permanece a competência originária. Se não encerrou a instrução, baixa para o primeiro grau. Então, a primeira coisa é essa. É muito importante, esse acórdão, questão de ordem da ação penal 937, é um acórdão muito importante. Muito importante. Eu vou repetir. Se a pessoa perde o cargo antes do encerramento da instrução, os autos vão para o primeiro grau. Se já foi encerrada a instrução, os autos ficam lá na competência originária. O Supremo Tribunal Federal, ainda em sede de juízes e desembargadores, ele analisou a questão nesses dois recursos extraordinários, o 546609 e o 549560. E nesses dois acordos, o STF deixou clara a sua posição, a meu ver, correta. Não se estende a competência por prerrogativa de função aos magistrados aposentados. Magistrados aposentados não têm direito à prerrogativa de função. Então, no caso em que o juiz tenha sido aposentado compulsoriamente, os autos baixarão para o primeiro grau. E, embora não seja o objeto deste vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a vitaliciedade. Normalmente, as pessoas sempre olham e pensam assim: o juiz tem uma mordomia que nenhum brasileiro tem. O juiz comete um crime e é aposentado porque ele tem a vitaliciedade. Eu entendo que vocês pensem isso. Dá raiva, né? Dá raiva. Poxa, o cara é um corrupto, o cara é sei lá o quê, e ele é aposentado compulsoriamente. Dá raiva, eu entendo. Mas não é essa a perspectiva. Por que surgiu a vitaliciedade? Ela não existiu para proteger o mau juiz. Ela existe apesar do mau juiz. Ela existe para que governo algum pressione os juízes no sentido de decidir da maneira A, B ou C, sob pena de perda do cargo. Então, guardem isso. A vitaliciedade existe apesar do mau juiz, apesar do juiz corrupto, apesar de qualquer desses crimes cometidos por juízes. Professores, juízes cometem crimes? Todos cometem crime. Não existe nenhuma profissão que seja livre de pessoas que cometam crimes. Então, guardem essa ideia. Eu sei que você pode discordar, mas pensa na alternativa. A gente sempre gosta de criticar, mas não pensa na alternativa. A meu ver, o que você tem de alternativa? Que o juiz possa perder o cargo sem sentença em ação própria transitada em julgado. Isso é a vitaliciedade. A alternativa é que ele possa perder o cargo num processo administrativo. Considerando que o CNJ, as indicações, são feitas pelos mais diversos setores da sociedade, inclusive setores políticos, você teria aí um risco muito grande de perda do cargo por aquele que é juiz, caso ele não corresponda às expectativas do governo de plantão. Então, a vitaliciedade, ela protege o bom juiz. O custo é que nós temos maus juízes que se beneficiam dela. Na minha concepção, vale o custo-benefício. E na sua? Comenta aqui, seja sobre a questão da competência, seja sobre a questão da vitaliciedade. Eu vou adorar ouvir sua opinião, você fique absolutamente tranquilo para discordar dessa minha opinião. Saiba, eu não defendo isso porque eu sou juiz, eu defendo isso porque é a minha forma de ver o direito como professor, não como juiz. Estou falando aqui sempre como professor e não como juiz. Tá bem? Não esquece,
compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante para a gente e para a vida em geral. Compartilhar os vídeos é uma forma de você compartilhar o conhecimento. É isso que a gente pede. Compartilhe o vídeo, tá bom? Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, sejam felizes. Valeu!